Saúdo a todos meus irmãos aqui presentes com a paz do Senhor. O meu nome é Laudívio Joaquim do Nascimento, membro da Igreja de Cristo que se reúne no bairro Danjareu, isto em Luanda, tendo por bispos Ivanildo dos Santos e Dedaldino Ngunza. Vale ressaltar que é possível que alguns irmãos dos que aqui estão tenham me conhecido da antiga igreja em que eu pertencia, que é propriamente o BO, ou seja, o bairro operário. Se calhar acham estranho hoje ouvirem que o Laudívio está no Danjaré. Sim, estou no Danjaré, isso já desde o ano 2020. Irmãos, é com muita alegria que cá estou hoje para poder partilhar um dom que o Senhor nos tem concedido em aprendizagem da sua palavra. E desde já agradeço o convite que me foi feito para este fim. E espero ser o mais proveitoso possível a vós, meus queridos irmãos e compatriotas desta peleja rumo a Canaã Celestial. Como já é sabido dos irmãos, nós estamos em uma sessão de ensino a respeito das doutrinas rudimentares de Cristo, em que no dia de ontem já se falou do primeiro ponto, isto é, o novo nascimento, pelo nosso irmão Domingos Pindar. E hoje estarei eu a falar do segundo ponto, que é arrependimento de obras mortas. Vamos então assim ao nosso tema. Certo? Ao falarmos dos rudimentos da doutrina de Cristo, é com razão que a nossa mente nos leva rapidamente até ao livro de Hebreus 6. Mas antes de chegarmos a este capítulo, apraz-me falar em breve a respeito desta carta. Esta epístola, tal como está escrita, epístola, ou seja, carta aos Hebreus, que não temos o autor se fazendo menção na carta, que o autor até aqui é desconhecido, pois embora aqui uma ala diz isso, outra ala diz aquilo, mas nós preferimos ficar com o autor desconhecido. Então, sendo escrita foi escrita por alguém desconhecido, claro, e a mesma tem por objetivo apresentar aos mesmos, ou seja, aos hebreus, a sobreexcelência de Cristo Jesus sobre tudo e sobre todos, sejam homens, anjos, principados ou até mesmo potestades, onde estes hebreus que nasceram e cresceram a admirar e honrar a lei e Moisés, agora lhes é apresentado um outro sumo e verdadeiro sacerdote e sacerdócio, a saber, Cristo, sua morte e sua intercessão. Portanto, se o ensino que eles agora passam é desta carta, portanto, se a Moisés vocês tanto reverenciavam e se sujeitavam às suas leis, a Cristo deveis muito mais, pois está aqui aquele que é maior que Moisés, e tem consigo o sacerdócio perfeito e digno de toda a sujeição. E outro ponto que também vem como ensino desta carta, desta epístola, é o ponto daquela questão em que se os sacerdotes do passado, neles vocês confiavam e buscavam o encobrimento de vossos pecados pelos sacrifícios de animais, a este Jesus, o Nazareno, incomparavelmente deveis muito mais, pois ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que verdadeiramente retira o pecado do homem, tal como o livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, nos apresenta este ponto. Isto pelo seu único e suficiente sacrifício feito na cruz, sem necessidade de haver outros sacrifícios na semelhança do fraco sacerdócio levítico. Este é o objetivo da carta aos Hebreus, mostrar Cristo que é sobreexcelente a tudo e todos e ao sacerdócio e sacerdotes, que não obstante, propriamente os Hebreus, não obstante há muito tempo de fé que tinham, ainda eram tardios em assimilar a perfeição de Jesus. Por esta razão, o escritor apresenta o seu desapontamento, posso dizer com vírgulas altas, para com estes
ou para com eles, como escreveu nos versículos 12, 13 e 14 do capítulo 5, dizendo o seguinte: porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra, ou seja, das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Nestes versículos nos é mostrado a letargia ou a lentidão dos hebreus que tinham propriamente em avançarem para o alimento sólido e perfeito que é Cristo e o seu novo governo, mas precisando ainda de receberem as bases da palavra de Deus. E importa dar muita atenção a estes últimos versículos do capítulo 5, pois é daqui onde surge propriamente a conclusão feita no capítulo 6, onde consta o nosso tema de hoje. E adentrando no capítulo 6 de Hebreus, assim está escrito: pelo que, deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. O escritor, ao usar esse termo, não se refere propriamente ao compêndio, esse termo propriamente que é doutrina rudimentares de Cristo. Ao usar o termo doutrina rudimentares de Cristo, não se refere ao compêndio das doutrinas evangélicas que Cristo e seus apóstolos ensinaram, mas sim tratando-se do ensinamento a respeito da pessoa de Cristo, de modo tal que está escrito rudimentos da doutrina de Cristo e não rudimento das doutrinas de Cristo. Continuando, as escrituras propriamente de Gênesis a Apocalipse tratam de um único tema, que é a salvação dos homens, e tratam da história de uma única pessoa, que é Cristo. Por isso, aí em cima nós temos propriamente a falar-se da doutrina, ou seja, dos rudimentos, das bases da doutrina de Cristo, ou seja, dos ensinamentos a respeito daquele que viria a ser Cristo Jesus. Por isso o termo em Hebreus refere-se da pessoa de Cristo, que é apresentado desde Gênesis, embora que sem muita clareza, tal como o Novo Testamento. O próprio Jesus, em certa altura, debatendo com os fariseus, saduceus, como era de costume no seu dia a dia, ele chegou a dizer o mesmo que a Escritura diz, isto no livro de João, propriamente, capítulo 5, versículo 39, dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em que Cristo aqui apresenta propriamente que as Escrituras testificavam dele mesmo. E nós conhecemos que essas Escrituras não são as do Evangelho de Mateus para Apocalipse, mas são propriamente os textos de Gênesis até os profetas. Então, as Escrituras falavam de Cristo Jesus. E falando de Cristo Jesus, ainda que é enigma, eles manifestavam a pessoa de Cristo Jesus. Então, este é propriamente o ponto. Deste modo, conclui-se que os rudimentos da doutrina de Cristo referem-se ao histórico da sua pessoa e missão que haveria de ser e fazer aqui na terra. Assim sendo, o versículo 1 do capítulo 6 informa-nos que o escritor não pretendia perder mais tempo em voltar a falar deste rudimento ou destas bases
mas avançar ou ver os irmãos avançados nas coisas mais excelentes. Entrando agora no nosso tema do dia, que é propriamente arrependimento de obras mortas, pretendo fazê-lo em dois, isto é, falando no contexto de Hebreus 6 e no contexto geral da fé cristã. No contexto de Hebreus 6, o texto nos apresenta a necessidade que os crentes tinham de serem dinâmicos no entendimento, a fim de não se lançar novamente os rudimentos que um dia já havia sido posto. E um desses fundamentos é o arrependimento das obras mortas, ou seja, a necessidade de se abandonar essas mesmas obras. Falando de obras mortas, o livro nos sugere que estas referem-se às obras da lei, que perderam a sua vitalidade e operância, pois elas prefiguravam e eram sombras daquele que é perfeito, a saber, Jesus Cristo. Estas obras da lei são conhecidas como incircuncisão, ou seja, circuncisão, sacrifícios, purificações, guarda de dias e festas e etc., que nós conhecemos como obras da lei. Todas elas são consideradas mortas, pois Cristo já havia se manifestado, perdendo elas as suas utilidades. Estas obras seguem o mesmo destino que João Batista, pelo seu dito, nos apresentou, dizendo: importa que ele cresça e eu diminua. João Batista se referindo assim, a si mesmo, que importava que ele desaparecesse e Cristo crescesse, Cristo fosse evidenciado. João disse o que disse, porque sabia qual era o seu papel, de preparar o povo para receber o Messias. E sendo que o Messias já estava propriamente em cena, segue-se que ele deve entregar o palco a quem de direito, pois o seu trabalho havia terminado. O trabalho de João havia terminado, mas a sua automática popularidade ainda se mantinha, tendo o mesmo os seus próprios discípulos, coisa que já não convinha, pois importava que o centro das atenções estivessem voltadas para o Verbo encarnado, isto é, o Filho de Deus. Não que João propriamente buscava glória e atenção, mas ele tinha propriamente os olhos do povo voltados a ele, isto pelo querer de Deus, segundo o seu ministério, para anunciar a Jesus. E sendo que Cristo, mais uma vez, já chegou, já está em cena, aprove a Deus lhe retirar do palco pela morte nas mãos de Herodes. Assim como o ministério de João perdeu a utilidade com a vinda de Cristo Jesus, as obras da lei perderam utilidade de igual modo com a morte e ressurreição de Cristo, que morrendo tornou vigorante o seu Novo Testamento, pois um testamento só vigora propriamente com a morte do seu testador, e sendo que ele morreu, entrou em vigor o Novo Testamento, inutilizando o Antigo Testamento e as suas obras. E por essa razão, são as obras da lei consideradas ultrapassadas, inúteis e mortas, devendo assim serem abandonadas, se encaixando assim o termo arrependimento de obras mortas, em que o arrependimento tem a conotação de abandono, de mudança, e as obras mortas, propriamente obras da lei, em que, conectando esse termo, poderia ser abandonos das obras da lei mosaica. E para fechar esse ponto, o apóstolo Paulo nos diz, propriamente em Gálatas, capítulo 5, versículo 1: estais, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, aqui o apóstolo Paulo está a apresentar propriamente que, embora falando de uma das obras da lei, que era a circuncisão, mas está representando as outras demais obras, Paulo dá-nos a entender que qualquer um que se deixa propriamente sujeitar pelas obras da lei,
eles propriamente não teriam proveito em Cristo Jesus, Cristo não lhes aproveitaria de nada, porque essas mesmas obras perderam utilidade, perderam propriamente aquilo que é o seu fim, e todos quantos se submetem às obras da lei, além propriamente de não terem aquilo que é o fim alcançado, os mesmos acabam ignorando aquilo que é o sacrifício de Cristo, pois sendo que Cristo, que é perfeito, que chegou até nós, está no nosso meio, não é necessário, ou seja, será como abuso, como insulto, você tendo alguém ali que é o perfeito e buscar aquilo que é imperfeito. Então, para todos quantos se deixam circuncisar, para todos quantos se dedicam às festas, para todos quantos se dedicam aos sacrifícios, o apóstolo Paulo diz que estes propriamente Cristo não lhes aproveitará em nada e não alcançarão nada nessas tais obras, porque as mesmas obras são mortas. Certo? Então, tal como havia dito, no que toca ao arrependimento de obras mortas, estaria repartindo em dois, que é propriamente no contexto do livro de Hebreus 6 e no contexto propriamente da visão geral da fé cristã. E na visão geral da fé cristã, nos deparamos de igual modo com uma outra espécie de obras mortas, que não estão ligadas propriamente a cerimônias ou rituais, tal como as obras da lei, mas estas obras estão ligadas propriamente ao íntimo do homem e natureza propriamente caída do homem, que por tradição recebemos do nosso pai, que é propriamente Adão. Obras estas propriamente que temos conhecido como obras do velho homem, obras das trevas, ou ainda obras pecaminosas, ou mesmo o próprio pecado. Estas obras propriamente, que quando nos achegamos à fé cristã, recebemos ensinamentos básicos da necessidade de abandonarmos ela. O arrependimento das obras mortas fazem parte propriamente dos mais básicos ensinamentos de Jesus e seus apóstolos. Aqui nós já temos propriamente os ensinamentos de Cristo e seus apóstolos. Quando lá atrás falava que o ponto de Hebreus não tratava de doutrinas dos apóstolos e de Cristo Jesus, verbalmente como ele fazia, mas aqui nós já temos propriamente aquilo que é a doutrina dos apóstolos e a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, em que propriamente, de modo que ela não é passada somente dentro da igreja, mas muito antes é proclamada aos que estão de fora, isto pela prática da evangelização. E estando cá dentro na igreja de Cristo Jesus, a mensagem e exortação de abandonarmos as obras pecaminosas continuam, de maneira que Paulo escreve-nos em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 em diante, dizendo o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida com Deus, escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas, mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre,
mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver a queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade, que é o da perfeição. Então, nestes textos, Paulo resume propriamente o arrependimento das obras mortas, para agora se viver a novidade de vida em Cristo Jesus, fazendo assim o oposto da vida em pecado que vivíamos nas garras do maligno. Ou seja, todos quanto vieram a Cristo Jesus depois de ouvir o Evangelho, depois de conhecerem a verdade, são chamados a não mais permanecerem nas obras das trevas, nas obras de pecado, nas obras infrutuosas das trevas, mas a mudarem a sua maneira de viver e abandonarem aquilo que é propriamente as obras mortas, as obras que causam morte, as obras do homem velho, as obras do homem do passado, do homem que vivia morto em delitos e pecado. Como bem sabemos, o termo arrependimento vem do grego, que quer dizer, do grego metanoia, que quer dizer mudança de atitude ou de sentido. E nisto aproveito dizer que o verdadeiro arrependimento ou mudança de atitudes provém de uma consciencialização do pecado e a sua gravidade. Pois se assim não for, o arrependimento será falso e tarde ou cedo voltaremos ao esponjadouro da lama de pecado e obras mortas. Por isso, necessário é que o abandono das obras mortas andem de mãos dadas com a clareza do risco daquilo que estamos abandonando. E esse arrependimento das obras mortas, ele deve ser pleno propriamente, isto é, de dentro para fora, para que não suceda o que aconteceu com o povo israelita ao saírem do Egito, em que seus corpos caminhavam em direção à terra prometida, mas os seus corações andavam no sentido oposto, voltando para o Egito. E por eles não terem os seus corações em verdadeiro abandono do Egito, ansiavam voltar para lá. E por esta razão, muitos deles foram mortos por Deus no deserto. Isto é, portanto, ansiarem propriamente em seus corações o Egito. Ou seja, tanto ansiavam o Egito que perderam o medo e vergonha e passaram a dizer abertamente que queriam voltar ao cativeiro de onde já haviam sido resgatados por Deus com mão forte. Então, com a experiência propriamente do povo israelita ao saírem do Egito para Canaã, nós podemos aprender propriamente que é possível sair de uma situação, sair de um local e o local ainda permanecer em nós, tal como nós temos dito na gíria, né? Saiu do bairro, mas o bairro não saiu dele. Isso aconteceu com os israelitas que foram libertos propriamente daquilo que é a escravidão do Egito, em que nós conhecemos pelo Gênesis propriamente e pelo Êxodo, em que saindo o povo israelita do Egito, em que saíram com grande alegria, saíram com grande festa, mas que por não terem corações totalmente convertidos a Deus e se deparando propriamente com várias situações no decorrer dos dias na caminhada, tornaram propriamente seus corações ao Egito, tornaram propriamente a sua mente ao Egito, ainda que os seus pés caminhavam em direção à terra prometida, porém os seus corações faziam marcha atrás, faziam marcha ré, propriamente naquilo que é o progresso para a terra prometida. Os corpos iam em direção, mas os seus corações tornavam. Por isso é que há necessidade propriamente de que ao sermos libertos, sejamos libertos por completo, e que o arrependimento, tal como lá atrás havia dito,
bom é que seja pleno, bom é que não seja de boca para fora, mas que seja do coração propriamente para o exterior, para que os nossos corações bem entendidos propriamente a respeito daquilo que estamos a abandonar não torne novamente. Assim propriamente nós também, ao abandonarmos as obras mortas, devemos propriamente tirá-los ou deixar essas mesmas obras de dentro para fora, do interior ao exterior. E em relação ao pecado, o que Deus requer de nós não é somente que paremos de pecar, mas também Ele requer de nós o ódio pelo pecado, com as devidas aspas. Deus requer de nós o ódio pelo pecado. Deus quer que nós olhemos para o pecado e não somente paremos, mas tenhamos repulsão pelo pecado, tenhamos repugnância, olhemos o pecado, os seus prazeres com repugnância propriamente. Pois é possível parar de pecar exteriormente, mas internamente ainda ansiar os prazeres do pecado em nossos corações. E quando assim ser, ou quando assim for, teremos o mesmo fim dos muitos israelitas que caíram no deserto, pois propriamente, a princípio, ficaremos só na ânsia interna, mas com o passar do tempo, explodiremos e tudo virá à tona, tudo virá para fora, fazendo coisas absurdas, tal como os israelitas que queriam voltar ao cativeiro depois de serem de lá libertados. Isso é um absurdo. Como pode alguém que já foi libertado ainda assim querer novamente voltar no cativeiro? Isso só mostra propriamente aquilo que é um coração que não foi devidamente esclarecido, que não foi devidamente trabalhado ao lhe ser retirado de um local para o outro. É como tirar um porco da lama. Por mais que acarinhemos um porco, por mais que lavemos o porco, por mais que lhe cuidemos, se o porco não tiver o seu coração propriamente trabalhado, é questão de tempo. Ele voltará propriamente aquilo que é ao lamaçal do pecado. Portanto, o que Deus demanda de nós propriamente é o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículo 11, em que ele vai dizer o seguinte: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Esta é a recomendação que o apóstolo Paulo deu aos crentes da igreja de Éfeso, manifestando as coisas nas quais deveriam se firmar e nas coisas que eles deveriam abandonar. E ele traz aqui em memória, traz aqui este ponto de que os irmãos não deveriam ser comunicantes, participantes com as obras infrutuosas das trevas, com as obras mortas, se assim podemos dizer, com as obras que não produzem vida, antes pelo contrário só produzem morte em nós. Mas antes eles deveriam condenar, e esse condenar é mesmo, além de parar de pecar, além de não pecar, olhar para este pecado e ter repulsa por ele. Uma repulsa que não é somente quando estamos com pessoas ao nosso lado, uma repulsa que não vem somente quando nós estamos na igreja, quando nós estamos propriamente ao público, mas uma repulsa que vem quando estamos sozinhos, uma repulsa quando estamos somente nós e Deus, uma repulsa pela inveja, uma repulsa pela masturbação, que vem propriamente não somente quando nós estamos envoltos das pessoas, mas uma repulsa que é do interior lavado, em que, não importando onde quer que ele esteja, ele vai propriamente repugnar, vai abandonar, vai deixar de fazer esta obra pecaminosa. E para terminar a minha mensagem no dia de hoje, a respeito do arrependimento de obras mortas, que é propriamente o abandono das obras pecaminosas, queria concluir trazendo propriamente as questões, ou então a questão que poderíamos fazer, o porquê
de nós propriamente abandonarmos essas obras. Claro, nós temos já claramente em nossas mentes vários porquês, e eu quero também aqui deixar aquilo que é um dos porquês da qual eu tenho aprendido e partilhar com os irmãos. Então, a questão vem e se nos coloca: qual o benefício de abandonar as obras mortas, pecaminosas, as obras das trevas, as obras más? Nós temos que abandonar as tais obras por dois motivos, até onde eu tenho entendido. Primeiramente, porque tais obras propriamente são ofensivas a Deus. Porque, como nós entendemos, essas obras infrutuosas são, no final de tudo, pecados. E nós sabemos o que é pecado. Segundo Tiago, é a transgressão da lei. E mais lá na etimologia da palavra, é propriamente aquilo que é falhar o alvo, errar o alvo. E se é falhar o alvo, se é errar o alvo propriamente, nós temos que este alvo não se colocou aí sozinho, esse alvo não autocriou-se. Se tem um alvo propriamente, é porque alguém colocou este alvo aí. E esse alvo propriamente as regras, as leis de Deus. Quando falamos pecar contra Deus, não estamos a dizer propriamente, ou seja, quando dizemos que estamos a pecar contra Deus, nós estamos a errar o alvo que Deus pretende para nós. E ao errarmos o alvo que Deus pretende para nós, nós implicitamente acabamos ofendendo aquilo que são os propósitos de Deus para conosco. Porque nós, ao pecarmos, ao nos mostrarem os dois caminhos que nós devemos seguir, ou seja, os dois caminhos que nós podemos vir a seguir, e nós seguimos o caminho do pecado, nós estamos a menosprezar o caminho que o Senhor coloca até nós. Nós estamos propriamente a debochar daquilo que são os planos de Deus para nós. Então, o que deve nos levar propriamente a abandonar o pecado é que os pecados, as obras mortas, as obras propriamente infrutuosas das trevas, são ofensivas a Deus, porque desrespeitam a autoridade que Deus tem sobre nós, porque nós nos rebelamos, porque o pecado é a rebeldia, o pecado também é rebeldia contra a lei de Deus. Então, esse é um dos primeiros pontos nos quais eu entendo que deve nos levar a abandonar os pecados. Por quê? Porque nós fomos chamados para agradar a Deus. A nossa vida é feita para o agrado de Deus. E se em nós se manifesta uma das obras que não agrada a Deus, antes enfurece a Deus, tal como em Colossenses vai dizer que todos quanto praticam as obras das trevas acometem para si mesmo ira, tal como nós no passado éramos filhos da ira, por nós vivemos em tais obras de pecado. Dessa maneira, propriamente, nós acabaríamos errando, e todos quantos vivem debaixo do pecado, nós conhecemos o seu final. Então, primeiramente, esse ponto que as obras de pecado devem ser abandonadas, porque nós fomos chamados para a glorificação de Deus. E no pecado não há glorificação de Deus, antes pelo contrário, só há blasfema contra Deus, só há insultos contra Deus. Esse Deus que nada de mal nos fez, tão somente por nós morreu na cruz do Calvário. E, por fim, o outro ponto que deve nos levar a deixar o pecado para trás, a nos arrependermos das obras mortas, a abandonarmos as obras infrutuosas das trevas, é propriamente o efeito do pecado em nós, as consequências do pecado em nós, em que as consequências propriamente vêm propriamente daquilo que é como consequência da desobediência de Deus. Como nós conhecemos nas Escrituras, toda desobediência a Deus tem um fim tenebroso. Não que o Senhor tem prazer no fim tenebroso, mas porque o Senhor é vida, e todos quantos se afastam do Senhor se afastam da vida. E se afastando da vida não tem como ter um final feliz. Não tem como ter um final feliz. Claro, o Senhor determinou as suas leis, e nas suas leis determinou que o incumprimento das mesmas acarretariam para todo infrator
um certo juízo e punição. Mas, fora disso ainda, nós temos o ponto de que estas leis que o Senhor colocou, tal como está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, nos versículos 20 em diante, vai nos dizer que o Senhor nos deu, era Moisés a falar ao povo israelita, que a palavra que Deus deu, que são as leis que o Senhor colocou, as leis de vida, propriamente, diz a Bíblia que essas leis não foram para o nosso mal, mas essas leis foram criadas para aquilo que é o nosso próprio proveito e nos manter em vida perpetuamente. Então, as leis do Senhor não são para a nossa opressão, mas as leis do Senhor são propriamente para a nossa conservação. As leis do Senhor não são sinal de arrogância de Deus para conosco, mas as leis de Deus são as manifestações propriamente, ou seja, é a manifestação do cuidado que Deus tem em não nos querer ver a nos magoarmos, porque todos quanto se descarrilham das leis de Deus, consequentemente terão um fim tenebroso, porque fora de Deus não há vida. Se a lei de Deus traz vida, todo aquele que está fora da lei de Deus não tem vida. E tal como está escrito, para terminar, no livro de Romanos capítulo 6, versículo 23, que é o texto que nós muito conhecemos, que vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, assim sendo, irmãos, eu termino a minha exortação no dia de hoje por aqui, dizer que grato estou por essa oportunidade de poder partilhar daquilo que tenho compreendido em breves minutos. Não sei se digo breves, porque acho que passam dos 20 minutos ou 30, mas até aqui é a palavra do Senhor que me concedeu para falar com os irmãos a respeito da doutrina do arrependimento das obras mortas, em que, começando através de Hebreus, manifestando que as obras mortas em Hebreus manifestavam propriamente aquilo que é as obras da lei, em que o escritor manifestava que já não convinha se falar das mesmas coisas, porque tinham que avançar para as coisas perfeitas. E avançando um pouco aqui em frente, nós temos as obras mortas no contexto geral da fé cristã, que são as obras de pecados, em que essas mesmas obras devem ser abandonadas, e terminando abandonadas por quê? Porque primeiramente são obras ofensivas a Deus, e em segundo lugar são obras que, praticando ela, todos quanto praticam a mesma têm aquilo que é o fim desastroso, porque fora de Deus não há vida. E se a lei de Deus propõe vida, se as ordenanças de Deus propõem vida, se os ensinamentos de Deus propõem vida, e unicamente Ele concede vida, todos quanto andam fora destas leis só encontrarão morte. Não tem como encontrar uma outra coisa além da morte. É como um peixe que é tirado do mar. Se ficar por muito tempo fora da água, dará de frente com a morte. Então, esse é o ponto. E nós devemos abandonar essas obras para que nós possamos ter vida, por nos resguardarmos, por estarmos propriamente debaixo daquilo que são as rédeas do Senhor, e tal como em Deuteronômio está escrito, elas não foram feitas para a nossa opressão. As ordenanças, as leis do Senhor, as leis morais do Senhor foram feitas para o nosso cuidado e para nos guardar em vida até ao fim. Então é necessário que nós abandonemos as obras mortas, que nós deixemos o pecado de lado, que nós deixemos as obras infrutuosas das trevas, e deixemos por completo, do interior ao exterior, de coração, e que o arrependimento ande de mãos dadas com a consciencialização da gravidade daquilo que é o pecado, da gravidade daquilo que são as obras infrutuosas, para que nós não tornemos aos pecados como aquela frase de Pedro, que a porca lavada tornou aos esponjadores de lama,
E isso acontecerá se nós não compreendermos a tamanha graça que o Senhor tem para conosco em nos salvar, e se nós não tivermos conhecimento claro daquilo que é propriamente o pecado. Então, até aqui, fim, meus irmãos, espero lhes ser proveitoso e aberto estou para todas as questões e poder responder. E aquelas que não puder responder, os irmãos podem ajudar a responder, ou então estarei estudando para melhor responder aos irmãos. Paz e graça. O Senhor abençoe os irmãos e a sua Santa Igreja até a sua vinda.